eu tenho uma primeira audiência, uma audiência de custódia. O réu está preso, o réu está acusado de alguma coisa, eu preciso fazer uma audiência para definir os termos dessa acusação. Que acusação é essa, afinal? Então, o Ministério Público precisa dizer claramente quais são os termos dessa acusação perante um juiz de direito que vai determinar, ou que já tenha determinado, mas que vai esclarecer quais são definitivamente, qual é definitivamente o âmbito dessa acusação, porque disso dependem cautelares, disso dependem uma série de questões ligadas à investigação. Quando isso é feito, o réu tem clareza daquilo que está acontecendo e isso tudo se resolve na definição de uma acusação. O promotor, a promotora, eles dizem do que o réu está sendo investigado, do que ele será acusado. Essa audiência de custódia com um juiz de garantia, ela precisa acontecer para que o procedimento já seja um procedimento inserido no sistema de garantias. A partir daí, quando eu tiver uma acusação posta, feita, determinada perante esse juiz, ele vai passar isso para outra pessoa. O fato é que tudo que foi feito aqui não vai para lá, não pode ir para lá. Senão isso que está feito aqui perante um determinado juiz e um determinado convencimento vai influenciar lá na frente. Não pode ser a mesma pessoa e não podem ser os mesmos elementos, porque estes elementos serviram para dizer se eu tenho ou não tenho uma acusação. E aí a mudança radical de pensamento é no sentido de nós apenas levarmos adiante daqui da fase investigatória para a fase processual o que tenha fundamento. Nós temos hoje dois juízos. Um primeiro juízo para dizer se pode ter a primeira fase do processo ou um processo de juiz togado, que já é um abuso na vida das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas são processadas aqui para haver um pedido de absolvição adiante. Já destruiu a vida dessa pessoa. Nós não nos damos conta que é muito mais grave do que nós estamos imaginando. Hoje, uma determinada índole governamental, estamos falando de poder executivo, um determinado governador do estado, para sustentar a sua posição político-partidária e ideológica, né, e de visão de mundo, ele determina aos comandantes e aos chefes de polícia que saiam às ruas para prender pessoas. Olha onde vai começar isso. Ele quer prisões. Sabe o que vai acontecer com essa ordem generalizada de prisão? Desculpem a franqueza, mas por um governador e seu secretário de segurança. Essa política do executivo, que é uma política partidária, é uma política de afirmação de postura diante do mundo, né? Mas que vai repercutir lá na ponta, numa quantidade de pobres, de pessoas das classes baixas, das periferias, que são levadas por um arrastão, para ficar aqui na linguagem da pesca, né? Por um arrastão de rede que conduz essas pessoas aos distritos policiais e que vai agora inchar o sistema penal com uma quantidade de acusações infundadas que provocam o quê? Não tem problema, porque o que não for importante, a gente solta, e é bem isso mesmo do arrastão, né? Porque eu solto aquele monte de peixe morto de volta na água para apodrecer na água. Esse sujeito, ele não consegue mais emprego. Essa pessoa levada, estigma, né? Que passa pela instituição policial, simplesmente, que ela é marcada, tem os seus dedos, né? Tem o seu estigma colocado sobre ela, agora ela vai ter muita dificuldade. Por exemplo, um jovem levado por esse tipo de arrastão, ele nunca mais vai trabalhar como segurança. Ainda que seja absolvido, ainda que fique demonstrado, ainda que não haja sequer a polícia chegou, oferecimento de denúncia, verdade. Ele correu. O rapa chegou, ele correu. Ele está levado. Então, começa por uma visão punitivista, absurda de mundo. E olhem, nós estamos falando de angariar dividendos políticos para uma eleição, por exemplo. E isso vai refletir lá na ponta. Inquéritos absurdos, flagrantes absurdos,
inquéritos absurdos, denúncias levianas, de má fé, que chegam a um judiciário, e eu não estou falando que isso seja a regra, eu estou falando que isso acontece diuturnamente no acontece país. Muito. Demais para o prejuízo de causa. O que o juiz faz geralmente com a máxima aquela de que o recebimento da denúncia não precisa ser excessivamente fundamentado, que há um indúbio para societar no recebimento da denúncia, que a dúvida autoriza o início de uma ação penal? Nós não estamos percebendo que o que está acontecendo aqui já na ponta é gravíssimo. Alguém está sendo levado à condição de réu para um processo que vai tramitar com a palavra dos policiais que o prenderam. Os policiais que o prenderam são, desde antes, pessoas a quem eu vou dar uma credibilidade absoluta? É óbvio que não. Eu preciso, como Estado julgador, duvidar da palavra dessas pessoas, porque foi elas que prenderam. E, inclusive, deveria ser a regra, Ao seria contrário, a dúvida. E hoje é o contrário. E a dúvida? Se eu só tenho depoimento de 2 policiais, se esses 2 policiais estão vindo em juízo para dizer o que eu fiz foi legal, foi dentro do estrito cumprimento, se quer ou violência, ou abuso, ou nada, ele não está depondo, ele está se defendendo. Exato. Então, o nosso problema está aqui, na falta de um juiz de garantias, de uma primeira fase importante, séria, onde a garantia é a base sobre a qual nós vamos poder construir um processo sério. Ou seja, eu só vou receber denúncia, seja de júri, seja de processo crime de juiz togado, eu só vou receber isso se eu tiver um processo, um procedimento correto, com as garantias todas. O que vai acontecer a partir daí precisa ser um juízo oralizado, porque é mais rápido, porque dá uma originalidade cognitiva para esse juiz novo que chega. Ele não pega documento do passado, ele não pega elemento do passado, ele quer saber o que aconteceu. Então vai perguntar para a acusação: e aí? O que o senhor tem contra essa pessoa? Qual a hipótese acusatória? Né? Qual é a sua acusação contra esse cidadão? E agora o Ministério Público vai ter que mostrar para ele que tem elementos para o recebimento da denúncia. Ou seja, como dizem os americanos, que ele tem um case. We have a case ou isso aí tudo é elucubração, vem de fantasia, mostra que tem um caso. Eu vou estabelecer agora quais são os limites da acusação e qual é o suporte dessa acusação. Se eu faço isso, o juiz que chega com originalidade cognitiva vai fazer todas... É o cara que duvida de tudo. Ele vai fazer todas as perguntas, ele vai querer saber, em primeiro lugar, da acusação, o que tem, e depois da defesa, o que tem a dizer sobre isso. E agora vamos produzir prova. Com isso aqui, com essa separação entre uma fase pré-processual e uma fase de instauração de ação penal, eu tenho os elementos, no caso do juiz togado, para tocar uma ação penal e resolver, no caso do júri, para fazer o júri. Para fazer o júri. Se a acusação mostrou que tem elementos e o crime é doloso contra a vida, vamos produzir prova na frente do jurado. Eu entendo. Mas, Jade, nós vamos cair sempre direto no júri? Mas a nossa vida de advogado de júri é essa. Na prática é isso. E a gente, quando pega um caso, vamos combinar, a gente já sabe que vai a júri. O que a defesa faz? Rola 1000 testemunhas e vamos deixar o tempo nos ajudar. Mas o tempo ajuda a defesa, mas não ajuda o processo. Verdade. Não ajuda o todo. Né? Mas, Jade, eu não tenho compromisso com o todo. Verdade, mas nós estamos falando aqui como jurista. Nós estamos construindo um sistema melhor de julgamento. Né? Nós não esse é o erro de achar que o advogado trabalha para impunidade. A gente quer o melhor julgamento, porque o julgamento correto é o que mais beneficia o bom advogado. Todo mundo percebe que o sujeito está fazendo um bom trabalho. Quando o julgamento é justo. Sim, claro. O julgamento injusto, ele nos deixa numa condição desesperadora. A gente não trabalha bem quando nos negam o acesso à defesa. Eu digo isso também num texto meu lá do livro. Quer calar a defesa? Deixa ele fazer prova. Não pratique nulidades. Vai ver um advogado em silêncio. Ele não fala. Se o processo está correto, o advogado não fala. Verdade.
Ele não reclama, ele não grita, ele não esbraveja. Agora, cerceia a defesa, pronto, vai ter aí um problema. E esse problema é o remédio para a cura desse mal, porque o que está acontecendo errado é a nulidade. A fala do advogado é o remédio. É isso que cura. O processo agora está errado. É só porque há alguém que fala, né, as partes, o Ministério Público também, quando protesta, quando registra a nulidade e quando briga por isso, está corrigindo uma falha do processo. Então as partes, quando agem para corrigir o erro. Quer silenciar as partes? Não erra. Na minha modestíssima visão, juiz de garantias, uma primeira fase com essa produção de todos os elementos pela acusação para demonstrar que ele tem um caso, que há uma ação penal viável. Esse juiz de garantias passa isso para frente e o juiz da causa agora vai receber ou não essa acusação e aí tocar para frente o processo, que na minha opinião precisa ser oral. Tanto no crime comum como no crime do júri. No crime do juiz togado ou no crime do júri. Eu acho, fui ao Chile ver isso, né? A gente percebe isso na mudança da mentalidade dos operadores do direito nos países todos da América Latina, e a gente, como está de costa para a América Latina e olhando para a Europa, a gente não consegue enxergar isso. Mas precisa uma mudança radical no nosso modo de fazer advocacia.